bom dia, irmãos, irmãs, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco em mais um dia da Escola Bíblica Dominical, para estarmos aqui aprendendo um pouco sobre a Palavra de Deus. E hoje nós teremos como temática mordomia e generosidade. Lembrando que nós estamos falando dentro desse trimestre de generosidade em tempos de escassez, com a revista Palavra e Vida. Nós esperamos e ansiamos em Deus que Deus esteja nos direcionando em mais um momento de estarmos nos aperfeiçoando através da palavra. Amém? Queridos, como eu disse, a nossa lição hoje, a terceira lição, nós vamos estar falando sobre mordomia e generosidade, e hoje dando uma ênfase maior na questão da mordomia. Esse termo aí no português, que é muito confuso, porque a palavra mordomia no português, às vezes nós temos uma outra conotação, Quando se fala de mordomia, geralmente nós lembramos de privilégios, E na verdade não tem nada disso. Na verdade a ideia de mordomia é cuidarmos daquilo ou administrarmos aquilo que não é nosso, No caso da mordomia cristã, nós administramos aquilo que é do Senhor, Mas o termo é bem difundido de outra forma, Vamos orar então. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã, trazendo iluminação para o nosso entendimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar. E agora, Senhor Deus, nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, a entendermos a palavra do Senhor, a buscarmos, segundo a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, nos abençoando, fazendo com que o texto bíblico e a lição possam marcar as nossas vidas, os nossos corações, e que possamos nos tornar pessoas melhores, e que o nosso alvo seja sempre imitarmos a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esse seja o nosso ideal. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Lição número 3, então. Vocês que têm a revista aí, lição número 3 da nossa Palavra e Vida, nós vamos estar falando então de mordomia e generosidade. Lição número 3, mordomia e generosidade. A todos vocês que estão chegando agora, que Deus esteja nos abençoando. Hoje é generosidade no cuidado. Generosidade no cuidado é o título da lição. E nós vamos estar falando então de mordomia e generosidade. Que na verdade são dois assuntos que eles acabam se relacionando, não é isso? Então todos vocês que estão chegando agora, lição número 4, mordomia e generosidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. É o título, é o versículo base, da nossa lição. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Eu vou repetir. Cada um
exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse versículo sintetiza o que de fato é sermos mordomos, né? Administrarmos fielmente os dons que Deus tem nos dado, na ideia de podermos contribuir com o crescimento do outro. Eu costumo dizer para os irmãos, e tenho dito durante esses 4 anos que estou em Antônio Prado, que a igreja é uma engrenagem, né? O que é uma engrenagem? Engrenagem são as rodas dos motores, e cada roda, cada engrenagem faz com que o motor ele possa funcionar. Se você tirar uma engrenagem do motor, né, o motor ele não vai funcionar, né? Então a igreja ela é composta de muitas pessoas. Cada pessoa tem um dom específico ou mais de um dom, e esses dons devem ser exercidos para a edificação do corpo e para a salvação dos perdidos. Então Deus nos chamou com a tarefa de podermos edificar uns aos outros e de também manifestar salvação aos perdidos, também manifestar salvação aos que ainda não se aliançaram com Cristo. Nós precisamos entender que o viver cristão ele deve ser uma expressão e um testemunho vivo daquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. A ideia do cristianismo, ou de vivermos para Cristo, é procurarmos imitar a Cristo nas nossas práticas, de sorte que nós agora nos tornamos mordomos, administradores das capacidades, dos dons que Deus nos deu, e também sermos mordomos, administradores, concernentes àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para podermos administrar segundo a vontade daquele que é o dono de toda a obra, Deus, né? Então o termo mordomia, queridos, como eu já disse, ele sofreu uma deturpação ao longo do tempo devido ao seu mau uso. O termo mordomia no Brasil ele tem, às vezes, um outro significado. Por exemplo, atualmente nós ouvimos, mas fulano agora está numa mordomia. A ideia da frase é que fulano agora está numa mordomia, é porque ele está vivendo uma vida boa, uma vida regalada, uma vida cheia de benefícios, geralmente benefícios financeiros. Mas a ideia de mordomia, na palavra mesmo, é sermos administradores de um bem ou de algo que não é nosso, Então, dentro dessa ênfase, é que nós vamos trabalhar, mais uma vez, a ideia de mordomia, Eu já li, a 1 de Pedro 4, verso 10, e eu gostaria de ler também um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, que diz assim: porque todos nós, portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Eu vou ler de novo. Portanto, que todos nós, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis.
Então, a mordomia em sentido bíblico é um princípio espiritual pela qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas. E cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a partir do seu próprio corpo e por fim, enfim, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, queridos, eu vou repetir, a mordomia no sentido bíblico nada mais é do que um princípio espiritual em que o cristão reconhece que Deus é o dono de todas as coisas, e Deus reconhecendo que, aliás, o cristão reconhecendo que Deus é dono de todas as coisas, ele acaba agora se tornando um participante da obra, administrando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que Deus tem colocado nas nossas mãos? A nossa própria vida. Nós devemos administrar a nossa própria vida e cuidar das nossas vidas com zelo, e isso em todas as esferas, seja no físico, seja no espiritual. Deus tem nos dado dons, e esses dons devem ser exercidos para o enriquecimento da igreja e para a edificação do próprio corpo. Os dons que Deus nos deu devem nos fazer estarmos sendo úteis na obra do Senhor, de sorte que os dons que Deus nos deu, nós devemos exercê-los com maestria, com zelo, com entusiasmo, com serviço, com vontade. E Deus nos deu outras coisas concernentes ao teu reino. Por exemplo, a igreja, nós devemos zelar pela igreja como administradores. Nós devemos zelar pela nossa família, que são pessoas que Deus colocou na nossa vida, de sorte que as nossas famílias, elas devem receber o cuidado de todos nós. Nós devemos zelar pelas nossas famílias, enfim, a sociedade, a natureza. Então, tudo isso que Deus colocou nas nossas mãos, nós, como bons mordomos, devemos zelar por isso. Lembrando que a nossa lição hoje está falando de generosidade no cuidado. Deus, então, nos chamou para sermos cuidadores das nossas próprias vidas, cuidadores daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, a nossa família, os nossos bens, a igreja do Senhor. Nós devemos zelar pela igreja do Senhor, nós devemos zelar, então, enfim, tudo que Deus tem nos dado. Eu queria começar, então, do começo, como de costume. Hoje eu estou um pouquinho fanho, tá, queridos? Estou com aquela alergia de sempre, fungando como de costume, mas dá para levar. Estou chupando uma bala aqui para ver se dá uma melhorada na garganta, mas tá legal, tá dando para levar. Então eu queria começar do começo. O primeiro significado da palavra mordomo. Nós já tratamos bastante do assunto, mas o significado da palavra no Novo Testamento, traduzida por mordomo, é administrador da casa. Então, a palavra mordomo, ela tem como um significado objetivo no Novo Testamento a ideia de sermos administradores da casa. Então, se você é um mordomo ou uma mordoma, se é que haja essa palavra, eu acredito que sim, você nada mais é do que um administrador da casa. O mordomo era aquele que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Então era aquele administrador responsável, encarregado para administrar aquilo que era do interesse
do seu senhor. Ele era um servo responsável, um servo de confiança. Era aquela pessoa imediata do seu senhor. Senhor aqui, no caso, eram os donos de fazenda, os donos de grande propriedade, os donos, né, de grandes empreendimentos. Então este senhor, ele geralmente tinha uma pessoa que era encarregada, o seu braço direito ali, para cumprir aquilo que ele queria, né, que se fizesse. Então essa era a função ou o significado no período do Novo Testamento da palavra mordomo, um administrador da casa. No Antigo Testamento, um típico exemplo de um mordomo responsável, nós temos a figura do José. O José, o sonhador, filho de Jacó. Nós sabemos da história de José. José, ele é vendido pelos seus irmãos, e ele é vendido então pelos seus irmãos e vai parar no Egito. No Egito, ele como escravo, como prisioneiro, devido à sabedoria que Deus deu a ele, ele se torna o administrador ali da casa do seu senhor, que no caso, na ocasião, era Potifar. Então, ele cuidava de tudo que aquele homem, né, que era um homem de alto escalão dentro do Egito, Potifar, ele cuidava. Então José cuidava de tudo que era colocado nas suas mãos. Nós temos até um texto bíblico para embasar aqui o que nós estamos dizendo. Gênesis capítulo 39, do verso 4 ao verso 6, diz assim: Potifar deixou a seu cuidado a sua casa. Ou seja, Potifar deixou aos cuidados de José a sua casa. E lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Então José é um exemplo aí no Antigo Testamento do que de fato era a função do mordomo. Era aquele homem de confiança em que o seu senhor podia confiar e que administrava e cuidava dos interesses do seu senhor. Amém? Nós começamos a lição hoje falando dessa ideia de mordomia, porque nós queremos chegar lá na generosidade. E nós vamos entender então, nessa manhã, a ligação que há entre sermos administradores da casa, no caso, a casa que nós poderíamos aplicá-la, a ideia de sermos administradores daquilo que pertence ao Senhor, e entendemos que a generosidade, o fato de sermos generosos, está ligado à ideia de sermos mordomos. Amém? Características que distinguem o mordomo cristão. Nós entendemos o significado do que é ser mordomo, e agora nós vamos saber a distinção, o que nos caracteriza como mordomos cristãos. O que, na verdade, mostra ou nos aponta o fato de sermos mordomos cristãos. O mordomo cristão é alguém que é nascido de novo. É alguém que teve uma experiência pessoal com Cristo, foi transformado de dentro para fora, e agora essa pessoa, ela está apta, poderíamos dizer assim, pela capacitação que recebe de Deus para exercer e administrar as coisas que são concernentes ao seu Senhor, no caso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o mordomo cristão é alguém que é nascido de novo e por sua entrega pessoal a Cristo, ele se torna então mordomo de Deus, administrador daquilo que Deus nos confiou. Tal mordomo demonstra algumas características que se tornam muito evidentes em seu estilo de vida. Então, o mordomo cristão, ele se caracteriza
ou ele se distingue pelo seu modo de vida, pelo seu estilo de vida, pela forma como ele vive, né? E aqui nós vamos ter, então, algumas questões importantes, né? Em primeiro lugar, o mordomo cristão, ele reconhece que Deus é o dono de tudo o que existe e vê a si mesmo como mordomo de Deus. Ou seja, ele entende que a terra e toda a plenitude pertence ao Senhor. Tudo é pertencente a Deus e nós, na verdade, somos apenas administradores daquilo que Deus tem nos confiado, né? Deuteronômio capítulo 10, verso 14 diz assim: ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Então o mordomo cristão, ele entende que tudo é pertencente a Deus. Tudo, na verdade, está sob a nossa administração, mas nós administramos aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. O quê? A vida, a família, os bens, enfim, o que somos e o que temos pertence a Deus. E nós apenas administramos aquilo que é de Deus. Então, essa é a visão do mordomo cristão. Em segundo, nós precisamos entender que o mordomo cristão, ele compreende que Cristo é o seu Senhor. Ele entende que Jesus é o Senhor de todas as coisas, inclusive das nossas próprias vidas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós, como mordomos de Deus, e servindo a Cristo, nós precisamos entender que nós temos um Senhor. E se nós temos um Senhor, nós nos tornamos, assim, escravos de Cristo. O apóstolo Paulo vai usar, inclusive, muito essa expressão, que nós somos escravos de Cristo. Que antes nós éramos escravos do pecado, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e agora nós nos tornamos escravos de Cristo. O escravo, ele não tem vontade própria. O fato é que se nós morremos com Cristo, nós estamos mortos, e se nós estamos mortos, nós não temos mais vontade, porque morto não tem vontade. De vez em quando nós tentamos ressuscitar a nossa velha natureza, né? Mas nós precisamos entender que, se de fato nós estamos mortos com Cristo e Deus nos ressuscitou para uma nova vida, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se a nossa velha vida ela está morta em Cristo, morto não tem desejo, morto não fala, morto não tem vontade, morto não pensa, enfim. A nossa vida deve ser dominada, na verdade, por Deus, né? E deixemos assim nos dominar por Deus. Essa é a ideia do viver cristão, né? Da prática cristã. Que nós de fato estejamos mortos para a velha vida e vivos para Deus, entendendo que Jesus é de fato o Senhor das nossas vidas. Uma certa feita, Jesus ele disse para um grupo que estava o chamando de Senhor a seguinte frase: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando fazer. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo para aquelas pessoas: que espécie de Senhor eu sou para vocês? Porque eu peço para vocês fazerem o que vocês não fazem, eu não estou sendo Senhor coisa nenhuma. Então, queridos, o mordomo cristão, ele tem em mente a ideia de que Jesus de fato é Senhor. Ele governa sobre tudo e todos, inclusive sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, o mordomo cristão tem a ideia de que nós precisamos nos esforçar em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que nós possuímos.
Se administramos aquilo que não é nosso, nós precisamos entender que nada nos pertence. Ou seja, essa casa, na ideia da mordomia cristã, ela não é minha. Ela pertence a Deus e eu apenas administro. O meu carro, ele não é meu. Eu apenas administro aquilo que é de Deus. Os bens que nós possuímos, eles também, devem estar à disposição para que Deus seja glorificado nisto. Nós precisamos entender que há uma linha muito fina nisso, que nós poderíamos dizer, né? Já que a casa não é do Senhor, já que a casa não é do pastor, é de Jesus, então, enfim, se nós somos a igreja de Jesus, nós podemos fazer tudo na sua casa, ou na casa que você administra, já que o carro não é do pastor, o carro é de Jesus, então, enfim, pode virar bagunça a situação? Não. Quem vai determinar sobre a forma de administrar é a pessoa que Deus colocou para administrar. Né? Se Deus colocou o pastor Fábio para zelar pela casa que é de Deus, mas está aos cuidados do pastor Fábio, quem vai coordenar isso é o pastor Fábio. Né? Se Deus colocou aos cuidados do Edson Pelé, a casa que ele hoje reside, e que nós devemos entender que é de fato do Senhor, é bênção do Senhor, ele apenas administra, mas quem vai coordenar a administração é ele. Porque senão vira bagunça, né, beleza? É de Deus? A ideia é que tudo pertence a Deus, sim. Mas se Deus colocou alguém para coordenar, a coordenação vai passar, a administração vai passar por aquela pessoa, né? Porque senão vira bagunça, né? É o mesmo caso da igreja. Ontem nós tivemos na posse do pastor Leonardo. O pastor Leonardo agora é o administrador da PIB, da Primeira Igreja Batista em Natividade. Ele agora é o pastor presidente da igreja. Ele é aquele que vai coordenar, é aquele que Deus vai usar para trazer uma direção para a igreja, para liderar a igreja. E para isso, a necessidade dos pastores e dos líderes. Né? Se não houver liderança, não há quem coordene, não há quem aponte o caminho, não há uma direção. A igreja, ela é do Senhor? Ela é do Senhor. Nós apenas administramos aquilo que é do Senhor. Mas nós precisamos entender que Deus, ele não corta, como diz o outro, Deus não corta a volta, né? Deus, ele não corta caminho. Se Deus colocou um pastor, um líder, um administrador numa situação, é necessário que as decisões passem por aquela pessoa, né? Pois senão, não seria necessário pastores e líderes. E assim funciona também com os nossos bens. Né? Nós precisamos entender que Deus nos colocou na posição de podermos administrar aquilo que é dele. E um dia nós vamos prestar contas por isso. Né? Um dia nós vamos prestar contas por isso. A pessoa pede orando a Deus, né? Senhor, me dê um carro. Me abençoa com um carro, Senhor. Esteja me abençoando para estar levando minha família para a igreja e tal. Aí Deus vai lá, abençoa com um carro. Aí agora a pessoa vive viajando e o último lugar que ele tem levado a família dele é para a igreja. Ou então Deus abençoa com um carro e aquele irmão e aquela irmã não pode dar uma carona para um membro da igreja de idade para levá-lo em casa. Enfim, eu sei de casos, por exemplo, não na nossa igreja, né, em outras localidades, de irmãos que tinham
né, um automóvel, e se negavam a levar outras pessoas para suas casas, porque essas pessoas moravam em estrada de terra, né? Eram cidades que ainda não tinham, em alguns lugares, calçamento. Aí, neste fato, o irmão se negava a levar as pessoas em casa, ou seja, não ligava de ver as pessoas enfiando o pé no barro, né? O importante é que o seu carro estivesse limpinho, né? A água lava tudo, né, gente? Se Deus nos deu, é importante que nós venhamos utilizar para a glória dele. Se a gente tiver que enfiar o carro no barro para abençoar a vida das pessoas, nós vamos fazer isso, porque, afinal de contas, coisas são coisas e pessoas são mais importantes do que coisas, sabe? Água no outro dia lava tudo, vai lá, pega uma mangueira, lava, tira o barro. Né? O que nós não podemos deixar são os nossos irmãos enfiando o pé no barro enquanto nós estamos indo de carro para as nossas casas. Né? Então, queridos, é muito importante nós pensarmos nisso e colocarmos, já que somos administradores daquilo que é de Deus, colocarmos tudo para funcionar segundo a vontade de Deus e para a glória dele. Amém? Por último aqui, né, neste segundo ponto, nós temos a ideia que nós precisamos, como mordomos de Cristo, assumir os propósitos de Deus como seu estilo de vida. Nós estamos vivendo tempos, queridos, em que as pessoas estão vivendo sem propósito. Sem propósito de vida e, sobretudo, sem propósitos que possam trazer glorificação para Deus. É muito importante nós entendermos que a nossa vida deve ser balizada ou deve ser norteada pelos propósitos de Deus. É muito comum nós falarmos que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa, não é isso? Mas o que nós temos feito para que os propósitos de Deus nas nossas vidas, eles possam de fato ser uma concretização? O que nós temos feito, como nós temos trabalhado para que os propósitos de Deus eles se realizem nas nossas vidas? Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida ou para que Deus te chamou? Você consegue expressar de forma objetiva e legítima o propósito pela qual Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei que Deus me chamou para pastorear gente, para que, através do meu pastoreio, pessoas possam ser iluminadas através do ensino da palavra e assim possam crescer em Cristo Jesus. Deus me chamou para que eu possa ser instrumento dele para a salvação daqueles que não foram alcançados. E Deus me chamou para capacitar líderes, para que esses possam exercer os seus dons com maior entusiasmo e zelo. Foi para isso que Deus me chamou. Eu ainda tenho um outro chamado. Deus me chamou para capacitar pessoas na área da música. Esse é um outro chamado que eu tenho. Então eu sei com clareza para o propósito que Deus me chamou. Estes são os propósitos que Ele me chamou. Agora, para me exercer esses propósitos, eu preciso ter vida com Ele. Para me exercer esses propósitos, eu preciso estar aliançado com Ele e procurar viver segundo a vontade dEle. Afinal de contas,
se a obra é dele, eu preciso estar sujeito àquele que é dono da obra. Agora, como que nós alcançamos os propósitos de Deus? Servindo a Ele. Vivendo ou tendo um estilo de vida que glorifique a Deus. E eu digo, essa é a parte mais importante, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Essa semana agora, a semana que se passou, eu estive quinta-feira em Antônio Prado. Eu estive no PGM que o Rosmaninho tem ali na casa do Orinã, que o Rosmaninho lidera, e eu estive com os irmãos ali. Deu 9 horas, eu tive que sair para ir lá no PGM dos jovens, que eu precisava conversar com alguns jovens. E chegando lá, né, eu me deparei com uma boa quantidade de jovens, inclusive da nossa igreja. E eles estavam conversando, falando, né, muitas questões que estava na ocasião trazendo edificação para aqueles que estavam ali. E uma participação muito, muito interessante, né, dos irmãos, inclusive dos que eu ouvi, todos da nossa igreja. No final do PGM, mais para o final, eles me perguntaram assim: pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Aí eu disse assim: não, quero não. Eu, há 4 anos atrás, eu plantei vários pés de maçã. Esses pés cresceram, essas macieiras cresceram, já estão produzindo frutos, e agora eu estou só colhendo os frutos daquilo que nós plantamos há 4 anos atrás. Os jovens estavam ali falando, né? Estava a Fernanda, a Ellen, o Edmar, enfim, né? Todos eles deram uma boa palavra. E eu disse: eu plantei a macieira, agora eu estou colhendo fruto. E que maravilha, queridos, que maravilha. Eu sonho, né, com uma igreja que seja proativa, ou seja, onde todos, desenvolvendo as suas melhores qualidades, seus melhores dons, possam fazer com que toda a obra seja edificada através dos seus dons. E essa é a ideia. Agora, para isso, nós precisamos viver um estilo de vida que glorifique a Deus. Eu queria, então, por último aqui, terminar, partir para a parte final. Nós vamos falar um pouco, então, de mordomia e generosidade, como eu disse no princípio, que é a ênfase dessa lição. O autor vai dizer assim na revista: na perspectiva bíblica, há uma intrigada relação entre mordomia e generosidade. Uma vez que nós entendemos que somos seres criados, que Deus nos criou, né? E que Deus é o Senhor de todas as coisas, nós nos tornamos agora solidários para com as necessidades do próximo. A isso nós chamamos de generosidade, né? Ser solidário com a necessidade do próximo. Generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia. Generosidade é, portanto, um estado de espírito, uma condição espiritual que nos leva, que nos direciona a agir com, presta atenção, bondade, cordialidade, ser cordial, e simpatia, bem como educação e respeito ao próximo. O livro de Provérbios tem um texto que correlaciona, né, a vida prática ao contexto com a aliança com Deus.
E aqui no livro de Provérbios nós vamos ver então dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas diferentes. Dois tipos de pessoas distintas. Há um contraste aqui entre as duas pessoas. O escritor aqui vai dizer que esses modos de agir e de existir dessas pessoas, eles se distinguem justamente por causa da aliança com Deus. Primeiro, Provérbios capítulo 22, do verso 7 ao verso 9, nós vamos perceber que há um tipo de pessoa que ele oprime o pobre, ele trata o empregado de qualquer maneira. Aliás, eu vou ler aqui o texto. Provérbios capítulo 22, do verso 7 ao verso 9. Então, o primeiro tipo de pessoa que se distingue da outra personalidade. Só um momento. Provérbios capítulo 22, do verso 7 ao verso 9. Que diz assim. Provérbios capítulo 22, do verso 7 ao verso 9. Esse aqui é o primeiro tipo de pessoa, o que não é generoso, justamente porque não tem uma aliança ou não vive como Deus requer e quer. Seria aquela pessoa distante dos propósitos de Deus. Já que nós estamos falando de mordomia e de generosidade, uma pessoa que está distante de Deus, ela tem esse tipo de comportamento. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância, ou seja, da sua soberba, será completo. Agora, no verso 9, nós temos então o contraste. A pessoa que se distingue desta pessoa que não está comprometida com Deus ou vivendo segundo o propósito de Deus. No verso 9 vai dizer assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha, há uma promessa, inclusive nessa palavra, no verso 9, que quem é generoso será abençoado, porque ele reparte o pão com o pobre. Então, qual a diferença? No verso 7, nós temos o rico que oprime o pobre. O rico que oprime o pobre. No verso 9, nós temos o contraste. O contraste é daquele que abençoa, sobretudo o pobre. É aquele que reparte, aquele que é doador, aquele que é misericordioso, aquele que é simpático à necessidade do outro, aquele que estende a mão, aquele que é compassivo. Eu confesso que é um exercício, queridos. Eu confesso que é um exercício. Ontem, eu ainda não tinha lido essa lição, eu tive que ir na rua para resolver algumas questões, inclusive da igreja. E ao chegar na rua, é normal nós vermos pessoas, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo no Brasil, nos pedindo alguma coisa, né? E ontem eu estava passando perto da praça ali, do centro, e uma jovem senhora, que eu percebi que estava grávida, ela veio na minha direção. Assim, ela não veio na minha direção, ela ficou parada, mas olhando para a minha direção e me chamou. Aí, a princípio, como a gente está sempre acostumado, né, a ter pessoas com necessidades, se nós formos de fato estar nos atendo a cada necessidade, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós acabamos, enfim,
não tendo condições de ajudar a todos, né? Mas aquela jovem, ela me chamou a atenção, ela me chamou e eu, a princípio, eu fiz assim para ela. E entrei para dentro da loja que eu tinha que resolver algumas coisas. Resolvi o que eu tinha de resolver. Fui para outra loja, mas aquilo ali ficou no meu coração. A expressão daquela jovem ficou marcada no meu coração. E aí eu fui para outro lugar, resolvi o que eu tinha de resolver, voltei, enfim. E na hora que eu estava para ir embora, eu resolvi voltar naquela jovem. E aí eu perguntei para ela, pois não, você me chamou? Em que eu posso te ajudar? Aí ela contou a situação dela para mim. É uma jovem, mas que estava grávida. E eu pensei, poxa, se ela tivesse em uma situação normal, ou seja, ela está com saúde, mas não estando grávida, ela poderia trabalhar, mas na situação que ela está desempregada, ela não pode trabalhar. Eu não sei, eu dei um valor para ela, para ajudá-la. Não sei o que ela vai fazer com esse valor. Não sei mesmo. Aliás, raramente eu dou dinheiro para as pessoas. Quando eu ajudo, geralmente, ou eu ajudo com comida, ou com um lanche, ou com alguma coisa, dificilmente, raramente. Mas eu entendi naquele momento que eu deveria ajudar aquela jovem com um valor. Eu dei um valor para ela e eu me senti alegre com aquela situação. Né? Eu estou colocando aqui, queridos, né, para mostrar para os irmãos, nossa, como ele é generoso, como ele é bondoso. Os irmãos me conhecem, a gente não tem essa intenção aqui, até mesmo porque o que nós realizamos em Deus, e é Deus que nos capacita. Né? Essa compaixão que eu senti por ela não vem de mim, é Deus que gera isso no nosso coração. Estou só citando um exemplo para os irmãos. Né? Aquele valor que eu dei para aquela jovem, dentro da lição e dentro da perspectiva que nós estamos trabalhando, não é meu. Eu apenas entendi em Deus que eu deveria ajudá-lo com aquilo que é do próprio Deus. Porque se tudo é dele, e nós somos apenas administradores, eu nada mais fiz do que peguei um valor que é de Deus e empreguei aquele valor numa situação em que Deus tocou no meu coração. Entende? Para sintetizar esse pensamento, a mordomia ela está ligada à generosidade nisso. Um valor que não era meu, eu apenas estou administrando. Eu peguei aquele valor e agora eu pude empregar aquele valor em algo que o próprio dono do valor gerou no meu coração. O próprio Deus, que era dono daquele dinheiro, gerou no meu coração que eu deveria empregá-lo daquela forma. Para isso, nós precisamos de convicção em Deus, é lógico, saber se de fato é Deus que está nos mandando fazer. Mas é um exemplo de mordomia, de generosidade na mordomia. Então, queridos, basicamente é isso. Né? Nós fomos chamados para cuidarmos daquilo que não é nosso. Tudo é do Senhor. E nós devemos administrar com zelo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, com zelo e com muita responsabilidade. Eu queria aqui terminar com algumas perguntas, e essas perguntas certamente servirão para enriquecer a nossa lição e para trazer reflexão para os nossos corações. A primeira pergunta é: você consegue perceber que quem você é e tudo o que você tem pertence exclusivamente a Deus? É uma pergunta retórica que você poderia responder sim. Mas e na prática? Você de fato tem agido assim? Você consegue perceber que quem você é e tudo que você tem pertence exclusivamente a Deus?
Se quem você é pertence a Deus, fica uma segunda pergunta. Jesus de fato tem sido Senhor da sua vida? Jesus de fato tem dominado sobre a sua vida? Você não vive mais segundo a sua vontade, mas você vive segundo a vontade de Deus. A sua vontade já não tem mais prioridade para você. E isso na prática, você tem colocado isso em prática? Para a nossa reflexão. Segundo, seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel. Ou seja, se entendemos que tudo pertence a Deus, o seu modo de viver tem, de fato, mostrado que você é um mordomo fiel? 3. O seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas à sua volta, aqueles que Deus tem colocado ao nosso lado, com cuidado. Nós temos cuidado dos nossos, da nossa família, da nossa igreja. Semana que vem nós vamos falar do cuidado na família. Nós temos colocado em prática isso? Servir as pessoas. A placa da nossa igreja, o lema da nossa igreja, está escrito: amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Nós temos colocado isso em prática? E por último, 4, sua vida pode ser vista como uma doação completa. Preste atenção nisso. A sua vida, olhe para dentro de você, esquece as outras pessoas. Esquece o seu vizinho, esquece, mas fulano de tal também não faz. Não, não é isso, a pergunta não é essa, não é sobre o outro, é sobre nós. É um olhar para dentro de si. Olhe agora para dentro de você e responda essa pergunta. A sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? A sua vida, não é do vizinho, não é do irmão da igreja, não é do pastor, não é do diácono. A sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Precisamos viver essa mordomia no sentido da palavra mesmo, no sentido bíblico. Administrarmos aquilo que de fato é de Deus. Se somos de Deus e se temos algo, tudo pertence a Deus e não a nós mesmos, e nós somos apenas administradores. Amém? Queridos, vamos terminando. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus complete no seu coração aquilo que, porventura, eu não tiver a capacidade de expressar, mas creio que Deus estará ministrando ainda aos nossos corações. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus nos capacite a vivermos de forma generosa para a glória de Deus. Forte abraço, Deus abençoe.